Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos sempre na nossa casa de oração, neste hospital fraterno que nos ampara e nos acolhe sempre. Meu nome é Letícia, muitos, eu acredito que todos já me conheçam, né? E hoje nós viemos conversar um pouquinho sobre imortalidade. Imortalidade é um tema muito discutido, principalmente entre as religiões. E entre as feiticeiras também, que não querem morrer, a Branca de Neve e as outras, né? Então, imortalidade é um conceito de existência sem fim, podendo ser ela física ou espiritual, sem a limitação de um tempo, ou até mesmo da morte. Ela pode ser referida também à vida eterna, à ausência do envelhecimento, a imortalidade daí seria biológica, ou a perpetuação da memória e do legado de uma pessoa na história. Na nossa história existem pessoas imortais, que são lembradas até hoje, né? É um tema muito explorado na filosofia, na religião, na ciência e na ficção. E ela abrange diferentes visões sobre a possibilidade de uma vida interminável, sem fim. Quem aqui não gostaria de ser imortal? Não é? Viver para sempre. Mas com dor ou sem dor? Eis a questão. No Espiritismo, a imortalidade é um conceito fundamental, afirmando que a alma, o nosso espírito, ele é imortal e ele sobrevive à morte do nosso corpo físico, pois todos nós somos matéria, né? E mantendo a sua individualidade e a continuidade após o desencarne. Então, o nosso espírito, ele permanece o mesmo. E a cada existência, no Espiritismo, nós recebemos um corpinho novo, uma roupagem material nova. A vida é vista no Espiritismo como uma jornada evolutiva, em múltiplos planos, né? Em várias existências, onde a alma, o nosso espírito, que é sempre uma essência divina, vai se aperfeiçoando através de sucessivas reencarnações e aprendizados para um futuro de progresso espiritual e felicidade. Toda palestra minha eu falo que nós estamos na nossa melhor versão, né? Devido às nossas sucessivas existências e encarnações. Provas da imortalidade. O Espiritismo ele vem buscando, através de Allan Kardec e de vários médiuns, fundamentar a imortalidade através da existência dos espíritos, né? Das manifestações dos espíritos. Mediunidade, comunicação com o mundo espiritual, e tudo isso é visto como prova de sobrevivência após a morte, mas a morte do corpo. Do ponto de vista histórico, a imortalidade do espírito, ela sempre esteve presente na nossa cultura e nas diferentes sociedades. A ideia da alma imaterial que sobrevive à morte do corpo físico, ela sempre continua a existir. E há um ensinamento em muitas religiões, incluindo o hinduísmo, o cristianismo e o islamismo. E nós não podemos esquecer dos nossos egípcios, que embalsamavam os corpos que morriam e colocavam alimentos, joias, na existência da imortalidade, né? E eles acreditavam que se eles eram imortais, se eles acordassem, eles precisavam de tudo. Então tinha o embalsamento do corpo, as refeições, entre outras coisas. O fenômeno da morte, principalmente o de pessoas muito queridas, sempre nos abala, não é? Morte é uma palavra muito forte, não é? Tanto é que em reuniões mediúnicas, principalmente para suicidas, quando ele fala, eu morri, é um choque muito grande para ele quando ele tem esse despertar, que ele largou o corpo físico. Então, jamais numa reunião mediúnica você fala, não, você morreu mesmo. Não, morto não fala.
como é que você está falando comigo? Então tem todo um jeito, né, de você conversar com uma pessoa que está sofrendo, que acreditava na morte do corpo físico e devido ao suicídio não aconteceu. E quando a gente perde um ente querido, uma das coisas que mais instigam a nossa curiosidade são as reflexões da existência dele. O que aconteceu com ele após o desencarne? Puf, parou de existir? Para onde que foi? Não tem sentido isso no nosso pensamento. E conforme os ensinamentos dos espíritos, há no homem um instinto natural de que a vida não se extingue com a falência do seu organismo carnal. E as nossas maiores dificuldades em admitir a ideia que o espírito ele tem sim a sobrevivência está relacionado ao fator de nós não vermos eles, da invisibilidade do corpo físico. Eu não vejo como ele existe. Eu não vejo o ar, mas eu respiro, não é? E a falta de estudo. Allan Kardec nos trouxe Chico, Divaldo, outros médiuns muito atuais, né? Nos traz a literatura de que realmente existe a vida após a morte e que nós sim, nós conseguimos nos comunicar com os espíritos. E quando os nossos afetos, eles desencarnam, eles vivem e prosseguem conforme eram enquanto na vigiliatura carnal. Mas nós não podemos chamá-los em desespero. A lembrança doída, né, que amarga, entristece o coração, porque eles obedeceram à soberania da lei biológica. É um ciclo natural. Tudo aquilo que nasce, morre. Materialmente. Não é? Nascemos e todos vamos materialmente para o mesmo lugar. Com exceção do nosso espírito, que nos levará aonde a nossa consciência está. Morrer, no entanto, não significa consumir-se. Desintegrou, parou de existir, do nada. Tudo se transforma nesse universo, inexistindo o aniquilamento da vida. Então a vida não tem fim. Qual seria a finalidade da nossa existência hoje, de estarmos aqui? É só por esse tempo e acabou? Qual é o seu significado? Se a fatalidade da evolução a destruísse, dessa nada restando. O que nós devemos fazer é olhar ao nosso redor, né? E acompanhar o desdobramento e a criação divina. A multiplicidade de experiências no laboratório do nosso globo terrestre. O nosso planeta é uma escola de sobrevivência e de existência. Tudo aqui é movimento. Tudo tem organização, equilíbrio, e mesmo aquilo que se apresenta como desordem e até como caos, obedece à lei divina, que o acionou devido a algum propósito, a alguma finalidade. A própria tempestade que destrói tudo nesse planeta, ela renasce. A natureza ela se equilibra, se organiza e renasce. Então estamos em um planeta de múltiplas existências, de organização, de vida. A semente, ela incha e ela se expande. E o vegetal ele vai triunfar, ele vai viver, ele vai crescer. E quando ele se desintegrar, ele também vai se transformar, quando ele morrer, em adubo, que vai gerar uma nova existência. Então, tudo se perpetua a espécie, e tudo tem o seu momento, até o falecimento dos nossos entes queridos, e dos nossos entes não queridos também. Tudo tem o momento certo.
E tudo, às vezes a gente, por que aconteceu comigo? Deus está me punindo ou impondo algum castigo? De maneira nenhuma. Tudo faz parte do nosso desenvolvimento. A nossa dor, a nossa cura, a nossa alegria, a nossa tristeza. Nós temos que observar que nós temos lutas em todas as áreas, desde o vírus insignificante às amebas, na ansiosa e célere multiplicação com que exaltam o fenômeno de viver. Os nossos afetos, os nossos amores, os nossos entes queridos, eles estão presentes entre nós, com a sua imensa ternura. E se eles já têm um pouquinho mais de adiantamento e de oportunidade, eles vão nos inspirar para que prossigamos no bem, em tentativas até deles serem percebidos, ouvidos, ansiosos por nos trazer notícias, principalmente de que eles não morreram, de que eles não deixaram de existir, do que aconteceu com eles, né? A fim de que não incidas nos mesmos equívocos e nas mesmas perturbações. Às vezes eles querem nos orientar, nos inspirar. Eu não morri, eu estou aqui, então prossiga também. Continue. E para um suicida? Imagine a dor dele, de querer ceifar com uma dor e essa dor não passar. E a gente julga, a gente recrimina, a gente aponta o dedo, tinha de tudo e fez isso. Quando a gente lembra de fazer uma oração para eles, mandando bons pensamentos e bons fluidos, para que eles continuem, para que eles perseverem. Se eles te amaram, eles vão sim continuar afeiçoados e zelosos, se esforçando muito para que as nossas horas terrestres sejam abençoados pela alegria de viver e pela oportunidade de trabalhar em favor ao próximo, ao nosso outro, e principalmente a autoiluminação, assim como a fraternidade com as demais pessoas. Mas às vezes os nossos afetos que desencarnam, eles estão tão apegados a nós que eles têm medo de ficar sozinhos. E talvez a nossa lembrança, aquela tristeza, os atrapalha. Então nós devemos sim ter a saudade saudável. É fácil? Não. Mas eu acredito, né, Letícia falando, já pensou se eu reencarnar? Se eu desencarnar hoje? Puxa vida, meu pai, minha irmã, meu namorado, meus irmãos, meus sobrinhos, vão tudo ficar aqui e eu vou estar lá. Minha mãe está lá, né? Mas será que eu vou vê-la? Já pensou também a tristeza deles? Eu falo que se eu morrer e ver minha mãe, eu vou infartar e morrer de novo, né? Se eu tiver um mérito lógico disso. Mas e se for com a gente? E se for o nosso passo, a nossa vez? Eles te amam, eles nos amam ainda. E têm os mesmos sentimentos de saudade, talvez até mais. De ternura, de anelos de convivência, das aspirações de progresso. E é natural que nós sintamos saudade. E que a ausência deles também nos produza tristeza ou até amargure o nosso coração. O que nós não podemos fazer é deixar que isso nos domine. E que interfira no existir deles do outro plano. Não te constitua motivo de desnorteamento e de falta de convivência física. Então nós devemos sim continuar a viver, porque essa vivência nesta reencarnação agora, ela é temporária, mediante esse corpo físico. E também o nosso momento, ele vai chegar pelo estreito corredor da morte, enquanto eles te aguardam com emoções inauditas, se nós tivermos o merecimento deles nos receberem, né? Mediante a nossa consciência e os nossos atos aqui feitos
na Terra, neste planeta. A vida é de sabor indestrutível. A nossa existência, ela não deve ser destruída por nós. Desde que se apresente em qualquer forma, independente das nossas dores, nós devemos prosseguir, por mais complexo que seja, até alcançar a finalidade que nós estamos destinados a estar aqui. O fenômeno da morte, em todos os tempos, ele sempre é uma fatalidade perversa, quase incompreensível no contínuo cefar das nossas existências. Mas nós devemos sim considerar que se não houvesse essa abençoada interrupção, como seria a sua continuidade na Terra? Imagine a gente imortal, puxa vida, vivendo todo dia a mesma coisa. Eu ia ter que trabalhar no atacadão todo dia, gente, sendo imortal. Já pensou? A nossa existência como seria? Então é por isso que tem o cessar, para a gente evoluir, para ter uma nova oportunidade em uma outra existência. O prolongamento sem fim, assinalado por tormentos inauditos e sem a esperança da sua sucessão, como seria? A morte, ela é sim o veículo que faculta a cessação momentânea dos fenômenos físicos, materiais, sem qualquer prejuízo para a essência, porque a nossa alma é imortal. Mas depende muito de como está isso aqui e isso aqui, ó. Os nossos pensamentos e o nosso coração. Nós devemos viver de maneira saudável, para que os nossos dias eles sejam bem-aventurados, através e com o único propósito, para a edificação do futuro, para que seja para nos enchermos de paz. Nós devemos utilizar cada momento na nossa vida orgânica, para nos aprimorar, para nos desenvolver, principalmente a divina essência de que nós nos constituímos. Nós devemos abandonar a nossa vestimenta, os nossos adornos grotescos, que nós utilizamos nessas existências, e nos fazer útil. Hoje eu sou útil para alguém? Para quem eu sirvo? Ou quem me serve? Ou para que eu sirvo, né? Nós devemos ser transparentes, como um delicado raio de luar. O sentido da existência terrestre só tem um objetivo: evolução e autoiluminação. Ninguém precisa ser santo, viu? Que de santo aqui ninguém tem nada, A gente deve sim viver com excelência, da melhor maneira possível. Tudo o que é material, ele experimenta mudança. Então a Terra, a nossa existência terrestre, ela vem se transformando através da evolução do planeta. Mas a vida é uma só. É a maior concessão de Deus, é a melhor oportunidade que Ele nos dá para nos enriquecermos de bênçãos pelo caminho percorrido, transformando-nos em sinais luminosos. Mas nós temos as nossas dores, as nossas saudades, que ela é provinda da ausência desses amores, não é? Que voltaram ao verdadeiro lar, que é a espiritualidade, através da morte. E isso deve ser superada pelas cálidas lembranças da convivência com eles. Mas Letícia, e se eu não tive uma boa convivência? E eu vivo com isso. Viva com isso. E tente fazer, a partir de hoje, a melhor convivência para aqueles que você consegue ver. Para que quando você retornar, você possa se reconciliar com aqueles que já foram. Ou talvez até em uma próxima oportunidade.
É por isso que devemos viver da melhor maneira possível, na melhor convivência possível. E os nossos amores que já foram, nós devemos revivê-los pela nossa memória, pela nossa saudade saudável, nos acontecimentos que nos alegraram, não nos que nos entristeceram, pelos sorrisos, pelas experiências de dor e de aflição, porque isso serve de fortalecimento e fortaleceu o convívio com eles. Jamais te iludas com a ideia absurda do nada. O nada não existe. Vivem aqueles que já morreram, aqueles que já se foram. E eles estão sempre no nosso pensamento, no nosso coração e quem sabe aqui do nosso ladinho, não é? Nesse momento. Abençoa a tua existência física mediante o respeito aos fatores que a reencarnação ela coloca para que vivamos. A reencarnação não tem caráter punitivo ou afligente, mas ela é resultado dos nossos comportamentos. Vivemos hoje a nossa escolha do passado. Todos que se encontram na roupagem física estão em aprendizagem nesse planeta que é a escola redentora. E ninguém aqui é privilegiado. Pessoa alguma, independente da sua condição, é privilegiado. Todos estão passando naquilo que precisam. As experiências de crescimento são as mesmas para todos os seres. A sabedoria do amor, ela inspirará a cada qual o melhor rumo a percorrer. Nós devemos nos manter atentos no momento da nossa escolha do hoje, porque isso vai refletir no nosso amanhã. Porque isso é investimento seguro da renúncia e da abnegação hoje, para a sublime compensação do amanhã. E quando nós adquirimos a consciência necessária do significado existencial, do verdadeiro significado, as nossas dores, elas se transformam em lições. E nada a diminui, porque é a lei da evolução. E às vezes a gente está doente e a gente quer a cura. Mas a cura não é você ficar curado da doença, e sim você ficar doente. Porque você precisa passar pelo processo. A dor da saudade é a necessidade que você tem de passar pelo processo, para ver o quão resistente você é, nós somos, para continuar. E diante do esquife dos que morreram, aprende a respeitá-los. Velório. Velório é um terror. Todo mundo vai falar do morto e não velar o morto. Ou falar dos familiares, é um reencontro, né, na verdade, de pessoas que você já não vê há muito tempo. Se você for no velório, benza a Deus. Alguns permanecem ao lado dos próprios corpos e eles vão nos ouvir. Eles vão nos ver e eles vão nos sentir. As nossas boas e as nossas más emoções. Recorda os momentos agradáveis que eles captarão e os felicitarão. Faze com eles como gostarás que te façam quando chegar a tua vez. Já pensou quando a gente morrer? O que será que vão falar no nosso velório? Nossa Senhora! O meu eu não quero nem estar do lado do corpo lá para ouvir. Porque olha, vai ter muita risada, mas também vai ter muita falação. E isso é sempre. Nós fazemos isso. Não é? E em homenagem à minha mãe falecida, essa é a lembrança que eu tenho dela. A dona Vera, né? Ela odiava tirar foto. E eu tenho, não só eu, como minha irmã, meu irmão, o meu pai, tenho uma saudade sem fim dela. Mas ela está aqui, ó, com a lembrança saudável. Faz falta? Muita.
Fez falta demais. Mas é a saudade que a gente deve ter no nosso coração, não é? Pensa numa mulher brava, mas boa. Coração maior que ela nessa foto. E sempre muito engraçada. Então, que os nossos amores, os nossos desamores também, que nós tenhamos a lembrança saudável do amor sem fim que eles sempre nos trazem. E para bem da nossa saúde mental, ó, eu consegui não chorar, hein? Ufa, segurei. Não acredite em tudo que você pensa na nossa imortalidade. O nosso pensamento, a nossa mente, ela pode nos sabotar. Estabeleça limites para o seu pensamento, para você e para os outros. Cuide da sua saúde mental e física, né, Alexandre? Limpar por fora é muito fácil, mas limpar por dentro exige muita coragem, muita força e muita fé. Você é único, todos nós somos únicos, com uma luz que ninguém mais tem. Não deixe que os padrões dos outros apaguem o brilho que existe em você. O que eu desejo a todos é muita luz, muito equilíbrio, persistência e resistência na nossa existência. Muita paz e muitas bênçãos nessa nossa existência. Um abraço a todos.